Olá! Bem-vindo ao segundo módulo de análise de dados da Monitoria de Habilidades Computacionais. Neste módulo, você vai aprender uma das ferramentas mais úteis do Excel para analisar um grande conjunto de dados, a tabela dinâmica. Além disso, vamos elaborar alguns gráficos básicos. Abra a planilha Módulo 2, Arquivo 1. Repare que os dados são muito semelhantes aos arquivos anteriores. Entretanto, ao invés de termos apenas 30 pacientes, temos 500. Utilizando a tabela dinâmica, o objetivo deste módulo é definir se houve mais atendimentos de homens ou mulheres, qual é a média de idade de cada sexo, qual é a proporção de altas e óbitos em homens e mulheres, qual é o faturamento de cada especialidade médica, qual é a média de permanência de cada especialidade, quantas internações houve por cada faixa etária e qual é a faixa etária com quem o hospital faturou mais. Antes de começarmos, vamos entender como funciona a tabela dinâmica. Vamos supor que temos uma lista de alunos com nome, tipo de curso e idade. Quero saber quantos alunos existem por tipo de curso. Para apresentar essa informação, eu posso criar uma nova tabela e inserir os cursos de um lado, graduação e pós-graduação. Depois, vou contar quantos alunos de graduação tenho, 1, 2, 3, 4, e quantos de pós-graduação, 1, 2. Ou seja, do lado esquerdo da minha nova tabela, coloquei os valores de turma e do lado direito, contei cada uma das turmas. É isso que o Excel faz automaticamente para você. Com os nossos dados, o primeiro exercício é saber se atendemos mais homens ou mulheres. Para isso, queremos gerar uma tabela com essa estrutura: sexo de um lado, feminino e masculino, e na região dos dados, contar quantos Fs e quantos Ms tivemos. Então, do lado esquerdo, vou colocar sexo e do lado direito, vou contar quantos pacientes de cada sexo tenho. Vamos à prática. Para inserir uma tabela dinâmica, podemos clicar em qualquer célula do conjunto de dados e clicar em Inserir, Tabela Dinâmica. Repare que o Excel seleciona todas as células que nos interessam. Nesta caixa de diálogo, o Excel informa o que ele está selecionando e lhe dá a opção de onde você quer que a tabela dinâmica seja inserida. Procure sempre escolher Nova Planilha. Dessa forma, o seu trabalho fica mais organizado. E clique em OK. Como muitas tarefas no Excel, é possível trabalhar de dois meios na tabela dinâmica, usando o painel à direita da tela ou pelo meio clássico, usando o próprio espaço da tabela. Vamos começar pelo meio clássico. Nas versões mais recentes do Excel, quando criamos a tabela dinâmica, vemos essa figura. Clique com o botão direito, Opções de tabela dinâmica, Exibição e Layout clássico de tabela dinâmica. E dê OK. Notem que agora conseguimos visualizar melhor nossa futura tabela dinâmica. Lembrando do nosso rascunho, queremos usar o lado direito da tabela para as linhas, sexo, e a região central para os dados, contagem de cada sexo. Então, vamos arrastar o campo sexo para a área de linhas. Repare que o Excel já coloca F e M. E vou arrastar o mesmo campo de sexo para a área de valores. E solto. E tenho então a minha contagem de sexos. Temos 262 pacientes do sexo feminino e 238 do sexo masculino. Vou renomear minha planilha para Questão 1. Para a segunda questão, qual é a média de idade de cada sexo, vamos fazer novamente o rascunho. Daqui a um tempo você não precisará mais dele, mas no início é bastante útil. Se quero a idade média de cada sexo, faria uma tabela com o sexo à esquerda, feminino e masculino, e à direita eu teria que calcular a média de todas as idades dos pacientes. Então, nas linhas eu coloco o campo sexo e na área de dados, a idade, para calcular a média. Vamos ao Excel. Novamente nos dados originais, clique em uma das células e clico em Inserir, Tabela Dinâmica, confiro se é uma nova planilha e clico em OK. Novamente, clico com o botão direito, Opções de tabela dinâmica, Exibição, Layout clássico e dou OK. Agora, para os campos de linha, vou arrastar o campo sexo e na área de valor, vou arrastar o campo idade.
e soltar. Repare que o Excel está somando as idades. Este é o padrão quando o campo contém números. Para alterar para a média, clico em botão direito, resumir valores por média. Se você não estiver vendo essa opção, você também pode clicar com o botão direito, configurações do campo de valor, e trocar o resumo do campo por média, e dar OK. Vou selecionar os dois números, clico em página inicial e reduzo as casas decimais. Pronto! A média de idade dos meus pacientes do sexo feminino é de 27,19 anos e do sexo masculino 27,13. Vou renomear a minha planilha para a questão 2. Próxima questão. Qual é a proporção de altas e óbitos entre homens e mulheres? Essa é um pouco mais complexa. Já dividimos nossos dados entre homens e mulheres e contamos cada um deles. Agora o exercício está pedindo a proporção, ou porcentagem, de altas e óbitos de cada sexo. Então, temos que fazer em nossa coluna uma nova divisão de dados, feminino entre alta e óbito e masculino, alta e óbito, e contar cada uma dessas divisões. Então, primeiro indico o sexo, depois conto cada um deles, e depois divido cada um dos sexos pelo tipo de alta. Vamos fazer a mesma coisa no Excel. Nos dados, seleciono qualquer célula, inserir, tabela dinâmica. E dou OK. Botão direito, opções da tabela dinâmica, exibição, layout clássico. E dou OK. Agora, na nossa tabela, vamos colocar o campo sexo, como já fizemos antes. Depois, vou colocar novamente o campo sexo para contá-los. Até aí é igual ao que já fizemos. Só que agora vou pegar o tipo de alta e colocar entre os dois grupos, colocar no meio. Repare o tracejado cinza mais forte. E solto. Pronto, o Excel dividiu o sexo por tipo de alta. Também poderíamos ter invertido. Ao invés de o sexo ser dividido por tipo de alta, poderíamos ter os tipos de alta e aí a divisão por sexo. Para isso, é só inverter. Clico em sexo, seguro e arrasto até o espaço entre o tipo de alta e a contagem e solto. Agora tem tipo de alta dividido pelos sexos. Mas o exercício não pediu a quantidade absoluta, ela pediu a proporção entre os sexos. Para isso, clico com o botão direito, configurações do campo de valor, mostrar valores como, e seleciono porcentagem do total geral. E dou OK. Também poderíamos ter feito a mesma coisa, clicando com o botão direito e selecionando mostrar valores como, e selecionando porcentagem do total geral. Reparem também que o Excel calcula um subtotal dos grupos. Alta. Neste caso, por exemplo, a alta representa 96,8% dos pacientes, que por sua vez estão divididos em 46,2% do sexo masculino e 50,6% do sexo feminino. Mas, e se quiséssemos saber essa divisão em relação ao total de alta? Para isso, eu posso clicar com o botão direito, mostrar valores como, só que dessa vez vou selecionar porcentagem do total de linhas PAI. E clico. No caso dos óbitos, 56% do total de óbitos e não dos pacientes totais foi de mulheres e 43% de homens. Vou renomear a planilha para a questão 3. Para o próximo item, qual o faturamento de cada especialidade médica, vamos fazer o mesmo procedimento. Seleciono uma célula, inserir, tabela dinâmica e dou OK. Desta vez, vamos usar o painel à direita. Eu quero soma do faturamento por especialidade. Então, vou pegar o campo de especialidade e arrastar para rótulos de linha. Repare que na tabela dinâmica, as especialidades já foram colocadas. Como eu quero a soma do faturamento, vou pegar a informação de total do faturamento e arrastar até valores. Então, eu tenho a soma de total dividido por especialidade. Você pode usar os dois meios para administrar a sua tabela dinâmica. Seleciono os dados, clico em página inicial e faço uma formatação
para visualizar melhor os dados. Repare que a ordenação está por ordem alfabética: cirurgia, clínica geral, ortopedia e plástica. Para ordenar por ordem de total do faturamento, repare que a plástica, apesar de faturar mais do que a ortopedia, está como último lugar. Eu clico em qualquer um dos dados, classificar e filtrar, do maior para o menor. Pronto, agora a minha ordenação está correta. Vou novamente renomear a planilha e ir para o próximo exercício. Para definirmos qual é a média de permanência em cada especialidade, vou novamente inserir tabela dinâmica e dou OK. Agora vou novamente arrastar o campo especialidade para linhas e arrastar o campo permanência para a área de valores. Repare que ele está somando a permanência. Para alterar essa soma, clico na flechinha, configurações do campo de valor, e ao invés de somar, eu vou querer a média de permanência e dar OK. Agora, nos nossos dados, temos a média de permanência de cada uma das especialidades. Seleciono os dados, página inicial, e vou reduzir o número de casas decimais. Para as duas últimas questões, vamos definir o número de internações e o total faturado por faixa etária. A faixa etária é nada mais nada menos que um agrupamento de idades. Então, temos que colocar as idades nas linhas. Vou gerar uma nova tabela dinâmica, inserir, tabela dinâmica. OK. Botão direito, opções de tabela dinâmica, exibição, layout clássico, OK. Agora vou pegar o campo idade e arrastar até as linhas. Agora vou pegar o mesmo campo de idade e colocar em valores. Só que o Excel está somando, eu não quero a soma, eu quero a contagem. Então, novamente, botão direito, configurações do campo de valor ou resumir valores por contagem. Então, temos, por exemplo, 20 pacientes com 1 ano de idade, 18 pacientes com 9 anos de idade e assim por diante. Agora, vou agrupar as idades. Clico com o botão direito sobre as linhas e seleciono agrupar. Quero iniciar em 0, que é o meu primeiro valor, finalizar em 90, que é o último valor, pulando de 10 em 10. E dou OK. Pronto. O Excel agrupou de 0 a 9 anos, 10 a 19, 20 a 29 e assim por diante, e somou aquele agrupamento. Vamos aproveitar agora a mesma tabela para calcular o faturamento de cada faixa etária. Vou arrastar o campo total para a área de valores. E temos também a soma do faturamento. Seleciono todos os dados, página inicial e formato corretamente o valor. Pronto, para cada faixa etária eu tenho a quantidade de atendimentos e a soma do faturamento. No próximo vídeo veremos gráficos. Até lá!